O filho fez a avó idosa assinar papéis que lhe davam controle total de seus bens. Mas quando ele foi expulsar a avó da empresa, ele teve uma surpresa que fez ele ficar chocado. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. O que você pensa que está fazendo, Eduardo? Meu neto, o único pedaço da minha família que me restou neste mundo, estava parado na porta da minha sala. Ele tinha um sorriso no rosto, mas era um sorriso frio, que não chegava nem perto dos seus olhos. Atrás dele, parado de forma desconfortável, estava o Dr. Matias, o advogado da nossa família há mais de 30 anos. Vim tomar o que é meu por direito, vovó, ele disse, com uma voz que eu mal reconheci. A senhora já está velha demais para cuidar de tudo isso. A senhora assinou os papéis. Agora esta sala, esta empresa. Tudo é meu. Eu senti meu coração dar um aperto dolorido. Não foi pela empresa. Não foi pelo dinheiro nem pelos prédios. Foi por ele. Pelo menino que eu ajudei a criar, que eu vi dar os primeiros passos. O sangue do meu sangue. Você tem absoluta certeza disso, meu filho? Perguntei, mantendo minha voz o mais calma que consegui. Toda a certeza, ele respondeu, entrando na sala como se fosse o dono do mundo. Ele jogou uma pasta de couro grossa sobre a minha mesa de mogno. Está tudo aí, preto no branco. Assinado e reconhecido. Agora, se me der licença, pode ir arrumando suas coisas pessoais. Pode ir para casa descansar. Eu assumo daqui. Eu respirei fundo. Olhei para o Dr. Matias, que rapidamente desviou o olhar para o tapete, e então voltei meu olhar para Eduardo. Ele estava ali, tentando me apunhalar pelas costas, achando que eu era uma velhinha frágil e esquecida. Mas ele não sabia com quem estava lidando. Eu não construí um império do zero, com minhas próprias mãos, para vê-lo desmoronar nas mãos de um garoto amargurado que ainda não sabia nada da vida. Ele não fazia ideia de que há semanas eu já esperava por esse exato momento. Ver meu neto ali, tão cheio de si, me fez viajar no tempo. Ele não entendia o suor, as lágrimas e as noites sem dormir que estavam impregnadas em cada tijolo daquele prédio. Eu me chamo Dalva. E eu não nasci em berço de ouro. Eu conheci meu falecido marido, Antônio, quando nós dois não tínhamos absolutamente nada. Ele era motorista de caminhão e eu era costureira numa pequena fábrica. Tínhamos um sonho: ter o nosso próprio negócio, construir algo para a nossa família. Nós economizamos cada centavo. Eu trabalhava de dia na fábrica e de noite fazia costuras em casa. Antônio fazia viagens extras, dormindo no caminhão para não gastar com hotel. Juntamos o suficiente para comprar um pequeno galpão, velho e caindo aos pedaços, e um caminhão usado. Começamos uma pequena distribuidora de alimentos. No começo, éramos só nós dois. Antônio dirigia e carregava as caixas. Eu cuidava dos pedidos, das notas, da limpeza e ainda saía para vender. Quantas vezes nós choramos? Muitas. Quantas vezes pensamos em desistir? Nenhuma. Lembro de uma noite, chovia muito, e o teto do galpão desabou em cima do pouco estoque que tínhamos. Perdemos quase tudo. Sentamos os dois no meio da lama, molhados, e Antônio me disse: Dalva, vamos levantar. Vamos limpar isso e começar de novo. Tijolo por tijolo. E foi o que fizemos. Quando o nosso filho, Carlos, nasceu, as coisas ainda eram difíceis. Eu o levava para o escritório num bercinho improvisado. Ele cresceu ouvindo o barulho dos caminhões e o som das minhas ligações com clientes. Ele aprendeu desde cedo o valor do trabalho. Antônio e eu éramos uma dupla perfeita. Ele era a força, a logística. Eu era a negociadora, o coração. Nós não tínhamos luxo. Nossas férias eram passadas dentro do galpão, fazendo inventário. Mas éramos felizes, porque estávamos construindo algo juntos. Levamos 30 anos para chegar ao topo. Nossa pequena distribuidora virou uma das maiores redes do país. Tínhamos centenas de funcionários, caminhões modernos, centros de distribuição enormes. Nós tínhamos vencido. Mas a vida, que dá com uma mão,
tira com a outra. Meu Antônio se foi há 10 anos. Um problema no coração, rápido demais. Foi o primeiro grande baque da minha vida. No dia do seu enterro, eu chorei tudo o que tinha para chorar. No dia seguinte, eu estava de volta à minha sala. Eu prometi a ele, no leito do hospital, que eu cuidaria do nosso império, que eu cuidaria do nosso filho, Carlos. Carlos já era um homem feito, casado com Clara, uma moça maravilhosa. E eles me deram meu maior presente, meu neto, Eduardo. Carlos era o braço direito do pai e se tornou o meu quando Antônio partiu. Ele era igual ao pai, trabalhador, justo e amava a empresa. Ele estava sendo preparado, dia após dia, para assumir o meu lugar. Eu olhava para ele e via o melhor de mim e o melhor de Antônio. Eu estava envelhecendo, sim, mas minha mente estava afiada. Eu ainda comandava tudo, mas com a ajuda preciosa de Carlos. Eu estava tranquila, pois meu legado estava em boas mãos. Até aquele dia, o dia que mudou tudo. O dia que levou meu filho e minha nora de mim, 2 anos atrás. E agora, olhando para Eduardo, parado na minha frente com aquela pasta cheia de mentiras, eu vi que ele não tinha herdado nada do pai ou do avô. Ele não tinha a força de Antônio, nem a compaixão de Carlos. Ele só tinha a dor. E essa dor o transformou em alguém que eu mal conhecia. Pode ir para casa, vovó, ele repetiu, mais impaciente. Eu apenas balancei a cabeça lentamente. Ainda não, Eduardo. Ainda não. Perder meu filho Carlos e minha nora Clara foi como se o chão se abrisse sob os meus pés. Foi um acidente terrível, rápido, inesperado. Um dia eles estavam jantando comigo, rindo e fazendo planos para o fim de semana, e no outro, eles não estavam mais. O silêncio na minha casa era ensurdecedor. A dor era física. Eu perdi meu marido, meu companheiro de uma vida inteira, e agora eu tinha perdido meu único filho. Aquele que continuaria nosso legado, aquele que era meu braço direito, meu orgulho. No meio de todo esse sofrimento, só me restava uma pessoa, meu neto, Eduardo. Ele tinha acabado de fazer 23 anos quando os pais se foram. Ele sentiu a perda de forma violenta. Mas, enquanto eu chorei e busquei forças no trabalho, naquilo que construí com o avô dele, Eduardo se fechou. Ele se encheu de uma amargura que eu nunca tinha visto. Nos primeiros meses, tentei de tudo. Chamei-o para morar comigo, mas ele preferiu ficar no apartamento que os pais deixaram. Chamei-o para viajar, para espairecer. Ele não quis. Então, tentei o que eu sabia fazer de melhor. Tentei trazê-lo para a empresa. Eduardo, meu filho. Eu disse a ele um dia, no escritório que era do pai dele. Seu pai estava sendo preparado para assumir tudo isso. Agora é você. Eu preciso de você aqui. Preciso te ensinar. Você é o futuro de tudo o que seu avô e eu construímos. Ele olhou ao redor da sala, para os porta-retratos na mesa de Carlos, com um olhar frio. O futuro? Vovó, essa empresa foi o que tirou meus pais de mim. Eles viviam para isso aqui. Eles mal tinham tempo para mim, sempre trabalhando, sempre em reunião. E para quê? Para morrer numa estrada voltando de uma dessas feiras inúteis. O que ele disse foi como um tapa na minha cara. E isso não é verdade, Eduardo. Seu pai amava o que fazia. Nós construímos isso. Para você. Para dar a você uma vida que eu e seu avô nunca tivemos. Eu não pedi por essa vida, ele rebateu. Eu só queria meus pais. Ele se levantou e saiu. Meu coração estava partido em mais pedaços do que eu podia contar. Eu estava de luto pelo meu filho, e agora sentia que estava perdendo meu neto também. Eduardo se afastou. Ele começou a andar com pessoas que eu não conhecia, a gastar o dinheiro que os pais deixaram de forma irresponsável. Ele não queria saber de trabalho, não queria saber de responsabilidade. Ele só queria o resultado, o luxo, mas não o esforço. Eu tentei controlar os gastos, tentei conversar, mas ele já era maior de idade. Ele me acusava de querer controlá-lo, de ser uma velha que não sabia a hora de largar o osso.
eu continuei firme na empresa. Aos 75 anos, eu ainda tinha a mente lúcida. O trabalho foi meu remédio, mas eu me sentia sozinha. Eu via o império que construí e pensava: para quem tudo isso vai ficar? Para um neto que despreza tudo o que eu mais valorizo? Então, cerca de 6 meses atrás, Eduardo mudou. Ele apareceu no meu escritório pedindo desculpas. Disse que tinha pensado muito, que estava sendo injusto. Disse que queria aprender, que queria que eu o perdoasse. Ah, como eu queria acreditar. Meu coração de avó se encheu de esperança. Eu o abracei. Disse que estava tudo bem. Eu estava tão feliz, tão aliviada, que baixei minha guarda. Ele começou a vir à empresa todos os dias. Sentava-se ao meu lado, perguntava sobre os contratos, sobre os fornecedores. Eu, boba, abri os livros para ele. Mostrei como tudo funcionava, até que um dia ele apareceu na minha casa com o Dr. Matias, nosso advogado, e uma pilha de papéis. Vovó, o Dr. Matias e eu estávamos revisando algumas coisas, Eduardo disse, com um tom de voz muito prestativo. Com a morte do papai, muita coisa ficou pendente. E, francamente, a senhora já trabalha demais. Estamos organizando uns documentos para facilitar a gestão. Coisa de rotina. A senhora só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Eu olhei para o doutor Matias. Ele parecia nervoso, suava um pouco. É para agilizar, dona Dalva, ele disse, sem me olhar nos olhos. Coisas do inventário de Carlos, atualização das contas bancárias. Coisa padrão. Eu estava cansada naquele dia. Tinha sido uma semana longa. Eu confiava no Dr. Matias. Ele estava conosco desde o começo. E eu queria, mais do que tudo, confiar no meu neto. Ver o interesse dele em facilitar as coisas me pareceu um bom sinal. Eu não li. Esse foi meu erro. Eu não li as letras miúdas. Eu simplesmente peguei a caneta e assinei onde eles apontaram. Uma assinatura, 2, 10. Eram muitos papéis. Eduardo sorriu. Pegou os papéis de volta e me deu um beijo na testa. Obrigado, vovó. A senhora vai ver. Vou tirar um peso enorme das suas costas. Naquela noite eu não consegui dormir. Algo estava errado. O jeito como o Dr. Matias desviou o olhar. A pressa de Eduardo. Na manhã seguinte, liguei para o meu gerente de banco pessoal, um homem da minha estrita confiança, para checar uma coisa. E então, o mundo caiu de novo. Os papéis não eram rotina. Eram procurações. Procurações de plenos poderes. Eu tinha dado a Eduardo o controle total das minhas contas pessoais, das contas da empresa, dos meus imóveis. Eu tinha assinado, sem saber, o documento que me tirava da minha própria vida. Eu tinha entregado meu império nas mãos do meu neto. Não por vontade, mas por descuido. A traição foi profunda. Não foi o dinheiro. Foi o golpe. Foi a mentira. Foi a constatação de que o meu único parente vivo, o menino que eu amava, tinha feito aquilo comigo. Ele não queria aprender. Ele queria tomar. Naquele momento, eu tive 2 opções. Eu podia me entregar à tristeza, me declarar uma velha incapaz e deixar que ele fizesse o que quisesse. Ou eu podia ser Dalva, a mulher que construiu tudo isso do nada. Eu peguei o telefone. Eu não liguei para Eduardo. Eu não liguei para o Dr. Matias. Eu liguei para alguém muito mais esperto. E comecei o meu plano. Eu precisava saber até onde o meu neto era capaz de ir. Na manhã seguinte à minha descoberta, eu cheguei na empresa no meu horário de sempre. 7 da manhã. O cheiro do café fresco já estava no ar. E o silêncio do escritório principal era quebrado apenas pelo som dos meus saltos no piso polido. Eu não disse nada a ninguém. Agi normalmente. Cumprimentei a Lúcia, minha secretária há 25 anos, e entrei na minha sala. Mas em vez de ligar meu computador para ver os relatórios de vendas, eu liguei o monitor que mostrava as câmeras de segurança. Eu pedi a instalação desse sistema avançado quando meu Antônio faleceu. Não por desconfiança, mas por segurança. Eu gostava de ver o movimento dos caminhões no pátio, a agitação no estoque. Me fazia sentir conectada com o que construímos. Hoje, porém, as câmeras tinham outro propósito. Eu ia assistir ao teatro do meu neto. Às 9h30 em ponto ele chegou. Eduardo nunca tinha chegado na empresa antes das 11, mas hoje ele estava de terno escuro, gravata alinhada e um ar de importância que ele não merecia. Ele entrou pela porta principal, de cabeça erguida, como o dono do mundo. Eu aumentei o volume do monitor. Bom dia.
Ele disse em voz alta para a recepção. A partir de hoje, as coisas vão mudar por aqui. Ele nem esperou resposta. Começou a andar pelo escritório principal. Os funcionários, confusos, olhavam para ele e depois para a porta fechada da minha sala, esperando que eu saísse a qualquer momento. Mas eu não saí. Eu fiquei assistindo. Ele parou na mesa do Sr. Alberto, nosso contador-chefe. Um homem que estava conosco há 40 anos. Um homem que viu meu filho Carlos nascer. Senhor Alberto, disse Eduardo, com uma voz falsamente simpática. Vejo que ainda usa essa calculadora velha. Ah, bom dia, Sr. Eduardo. Sim, gosto dela. Funciona bem, respondeu o bom homem, ajeitando os óculos. Pois é, mas isso é passado. É antigo. Quero tudo digitalizado até o fim da semana. E essa sua mesa está muito bagunçada. Quero um relatório de todos os pagamentos dos últimos 6 meses na minha mesa até o fim do dia. Mas, Sr. Eduardo, Alberto tentou argumentar. Dona Dalva e eu revisamos isso juntos toda segunda. Dona Dalva não manda mais aqui. Eduardo o cortou, em voz alta o suficiente para que todo o escritório ouvisse. Dona Dalva vai descansar. Eu estou no comando agora. E se o senhor não consegue acompanhar o ritmo, talvez seja a hora de pensar na sua aposentadoria também. Eu senti meu sangue ferver, a falta de respeito, a arrogância. Alberto era como um tio para Eduardo. Ele tinha ensinado meu neto a andar de bicicleta. Mas eu não me mexi. Eu precisava ver até onde ele ia. Ele continuou seu passeio. Foi até o departamento de marketing. Não gostei dessa campanha nova. É muito antiga, muito família. Precisamos de algo mais jovem, mais agressivo. Cancelem tudo. Vou trazer uma equipe nova. Mas, senhor, isso custará milhões em multas de contrato, disse a gerente. Eu não perguntei quanto custa. Eu mandei fazer. Ele respondeu. Eu assisti, com o coração apertado, meu neto desfilar pelo nosso sonho como um elefante numa loja de cristais. Ele não estava construindo nada. Estava apenas tentando apagar o que eu fiz. Ele não entendia que a nossa força era a nossa história, a nossa imagem de família. Os clientes confiavam em nós por isso. Enquanto eu o observava humilhar funcionários leais e tomar decisões estúpidas, minha tristeza foi se transformando em algo diferente. Foi se transformando em decepção, mas também em certeza. A certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Meu neto estava amargurado, sim. Ele estava sofrendo, sim. Mas ele também estava sendo cruel. Ele estava usando a dor dele como desculpa para machucar os outros e para pegar um atalho que o pai e o avô nunca pegaram. Ele achava que assinar um papel o tornava um líder. Mal sabia ele que liderança não se toma, se conquista. Conquista-se com respeito, com exemplo, com suor. Coisas que ele estava deixando claro que não tinha. O Dr. Matias chegou logo depois, parecendo um cachorrinho assustado atrás de Eduardo. Ele carregava a pasta com os documentos falsos. Ele tentou falar algo para Eduardo, provavelmente para ir com mais calma, mas meu neto o dispensou com um aceno. Vá para a sala de reuniões, Matias. Prepare tudo. Eu só tenho mais uma coisa para resolver. Eu vi pelo monitor ele se virar. Ele olhou diretamente para a minha sala, no fim do corredor. O sorriso frio estava de volta ao seu rosto. Ele ajeitou o nó da gravata, estufou o peito e começou a caminhar na minha direção. Eu respirei fundo. Desliguei o monitor das câmeras. O show tinha acabado. Agora era a hora da verdade. Eu não estava com raiva. Estranhamente, eu estava calma. Eu sentia o peso dos meus 75 anos, mas não era cansaço. Era experiência. Eu já tinha visto tempestades piores. Essa era apenas uma ventania, causada por um menino mimado que achava que podia enganar a avó. Eu ouvi os passos dele parando do lado de fora. Ouvi uma batida forte na porta. Ele nem esperou eu responder. A maçaneta girou e a porta se abriu. Era exatamente a cena que eu tinha imaginado. Ele parado ali, com o Dr. Matias logo atrás, ambos prontos para me dar o golpe final. O que você pensa que está fazendo, Eduardo? Perguntei calmamente. Vim tomar o que é meu por direito, vovó. Ele jogou a pasta na minha mesa. A mesma pasta que ele me fez assinar. A senhora já está velha demais para cuidar de tudo isso. A senhora assinou os papéis. Agora esta sala, esta empresa, tudo é meu. Eu olhei para ele. O mesmo olhar que vi nas câmeras. Frio, distante. Onde estava o meu menino? Você tem absoluta certeza disso, meu filho? Perguntei. Toda a certeza. Ele respondeu. Agora, se me der licença, pode ir arrumando suas coisas pessoais. Pode ir para casa descansar. Eu assumo daqui. Eu me recostei na minha cadeira. A cadeira que foi do meu Antônio. E então,
Eu olhei para o Dr. Matias, e pela primeira vez naquele dia, eu sorri. O sorriso no meu rosto pegou Eduardo de surpresa. Ele franziu a testa, a arrogância dele vacilando por um segundo. Do que a senhora está rindo? Ele perguntou, a voz subitamente menos confiante. A senhora não entendeu? Eu mandei a senhora ir para casa. O Dr. Matias pode confirmar. Diga a ela, Matias. Eu continuei olhando para o Dr. Matias. Ele, que esteve com a cabeça baixa o tempo todo, finalmente levantou o olhar. Ele não olhou para Eduardo. Ele olhou para mim. E então ele balançou a cabeça como quem pede desculpas. Desculpe, dona Dalva, disse o advogado. Eu tentei dizer a ele para não fazer isso. Tentei dizer que era uma péssima ideia. Eduardo ficou pálido. Matias, o que você está dizendo? Você estava comigo nisso? Eu nunca estive com você, Eduardo, disse Matias com a voz firme. Eu trabalho para a sua avó, há 35 anos, desde antes de você nascer. Eu me levantei da minha cadeira, lentamente. Peguei a pasta que meu neto tinha jogado na minha mesa e a abri. Tirei os papéis. Você acha que eu sou boba, Eduardo? Perguntei, minha voz calma, mas cortante. Você acha que eu construí tudo isso, tijolo por tijolo, do chão, para ser enganada por um menino que mal sabe amarrar o próprio sapato sem ajuda? Mas você assinou. Ele gaguejou apontando para os papéis. Eu vi. O Dr. Matias me garantiu que era legal. E ele estava certo, eu disse. Essas procurações são perfeitamente legais. Entreguei os papéis para Eduardo. Ele os pegou confuso. Leia o que você me deu para assinar, meu filho, eu disse. Ele olhou a primeira página. Seus olhos correram pelo texto. E então o pânico tomou conta do seu rosto. Isso é uma autorização para doar ração para um abrigo de animais, ele sussurrou. Sim, eu confirmei. E essa outra, eu disse, apontando para a próxima pilha. É a renovação do contrato da empresa de jardinagem, que cuida da praça em frente ao nosso primeiro galpão. E essa outra é a autorização de pagamento para o bônus de Natal dos funcionários. Você me fez assinar o bônus de Natal dos funcionários, Eduardo? Ele deixou os papéis caírem na mesa. Não, não pode ser. A pasta. Matias, você trocou as pastas. Eu não troquei nada, disse o advogado. Eu nunca preparei os documentos que você me pediu, Eduardo. Você acha mesmo que eu trairia a confiança? De uma vida inteira? A confiança de seu avô e de seu pai? Mas e as contas? O banco? Eu liguei para o meu gerente de banco naquela mesma noite, Eduardo. Eu o interrompi. No minuto em que você e o Dr. Matias saíram da minha casa, eu sabia que algo estava errado. Liguei para o Dr. Matias logo em seguida. Ele me contou tudo. Ele estava desesperado, com medo do que você estava planejando, e não sabia como me contar sem quebrar a confiança de cliente advogado. Mas ele trabalha para a empresa, e eu sou a empresa. Eu caminhei até ficar bem na frente do meu neto. Ele era mais alto que eu, mas naquele momento ele parecia ter 5 anos de idade. Eu pedi ao Dr. Matias que continuasse. Eu disse, minha voz baixa. Eu pedi a ele para fingir, para preparar documentos falsos que parecessem reais e deixar você pensar que estava no controle. Eu precisava ver com meus próprios olhos até onde a sua amargura e a sua ganância iriam. Eu olhei para ele, e a raiva que eu tinha segurado nas câmeras de segurança finalmente veio. Mas não era uma raiva alta. Era uma decepção profunda. E você não me decepcionou, não é? Você chegou aqui hoje e, em menos de 1 hora, você humilhou o Sr. Alberto. Um homem que trocou suas fraldas. Você tentou destruir uma campanha de marketing que levou meses para ser construída, baseada nos valores que seu avô e seu pai me ajudaram a criar. Você tentou me expulsar da minha própria vida. Lágrimas de raiva e tristeza brotaram nos meus olhos, mas eu não as deixei cair. Seu pai, eu disse, trabalhou nessa empresa desde os 15 anos. Ele limpou o chão do estoque nas férias. Ele carregou o caminhão. Ele aprendeu cada centímetro desse lugar. E ele o fez com orgulho. Seu avô construiu isso com as próprias mãos. E você? Você achou que podia simplesmente tomar? Eduardo não conseguia me olhar. Ele olhava para o chão envergonhado. Você está de luto, Eduardo. Eu sei, eu também estou. Eu perdi meu filho. Mas você não é o único que está sofrendo. E você não tem o direito de usar a sua dor para tentar destruir o legado dele.
Eu não aguentei. Eu fiz o que qualquer avó faria. Eu estiquei minha mão e agarrei a orelha dele. Ai, vó! Ele gritou surpreso. Vó, vírgula, eu disse, puxando-o. Sim, um homem de 25 anos, sendo puxado pela orelha pela avó de 75. Eu o arrastei para fora da minha sala, passando pelo escritório inteiro. Os funcionários, que antes pareciam assustados, agora seguravam o riso. O Sr. Alberto tinha um sorriso de orelha a orelha. Peça desculpas ao Sr. Alberto. Eu ordenei, parando na frente da mesa dele. O quê? Eu puxei a orelha com mais força. Peça desculpas. Desculpa, Sr. Alberto. Eduardo murmurou, vermelho de vergonha. Ótimo. Agora você vai para casa, eu disse, finalmente o soltando na porta do elevador. Você vai para o seu apartamento e vai pensar muito bem no que você fez. Você vai pensar no seu pai, no seu avô e na vergonha que você causou. Vovó, eu. Cale a boca, Eduardo. Quando eu partir deste mundo, tudo isso aqui será seu. É a sua herança. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu neto. Eu vou viver muito. Eu vou viver até ter 100 anos, se for preciso. E até lá, você não vai encostar um dedo em nada disso aqui. Eu apontei para a cadeira que era do pai dele. Aquele lugar era do seu pai, e um dia poderia ser seu. Mas você não vai ganhá-lo com mentiras. Você vai ganhá-lo começando lá de baixo, do estoque, igual ao seu pai. Eu não vou trabalhar no estoque, ele protestou. Então você não vai trabalhar aqui, eu disse, dando de ombros. E quando eu morrer, pode vender tudo e gastar o dinheiro como quiser, mas você nunca vai ter o meu respeito. A escolha é sua. Eu me virei e fui embora. Agora, suma da minha vista. Eu o deixei lá, parado na frente do elevador, completamente derrotado. Voltei para a minha sala, fechei a porta e sentei na minha cadeira. O Dr. Matias me olhou com preocupação. A senhora está bem, dona Dalva? Eu respirei fundo. Meu coração doía. Era meu neto, mas a justiça precisava ser feita. Eu estou ótima, Matias, eu disse, ajeitando meus óculos. Agora, me traga os relatórios de vendas de verdade. Temos um império para administrar.